Oi gente, tudo bem? Consegui estacionar o carro para a gente conversar sobre medo de dirigir. Nada melhor do que atrás do volante para falar sobre isso. Eu acho que todo mundo quando tira a carteira, no mínimo um friozinho na barriga sente, né? Fala sério, se não sente um friozinho na barriga, acho que é normal. Porém, se esse medinho começa a se tornar medo, medão, fobia. Gente, é por isso que certa vez eu estava no aeroporto, acho que em 2013, quando eu fui para o Rio tirar o visto americano para viajar para o exterior, esperando lá no aeroporto, porque o avião atrasou pra caramba, daí não tinha o que fazer. Eu fui na livraria e comprei esse livro aqui, gente, ó. Esse livro aqui é minha cara, ó. Você acredita? Eu até hoje eu não tinha conseguido ler. Eu não tinha lido. E aí eu terminei de ler agora, quer dizer, nesse feriadão eu terminei de ler e eu vim contar pra vocês, porque eu fiquei bem tranquila, porque esse medo não é só meu. Tem muita gente que ainda tem medo de dirigir. Eu confesso que quando eu aprendi a dirigir, eu adorava dirigir na estrada, sabe? Eu ajudava meu pai nas viagens. Meu pai tinha um carro novo, daí a gente, acho que era Corcel 2, lembra do Corcel 2? Pois é. E eu não gostava de pegar na cidade não, sabe? Eu tirei a minha carteira de motorista lá em São Paulo. E meu pai tinha um sítio lá no Rio, então era normal a gente pegar feriadão e ir pro Rio. Então eu sempre ajudava ele a dirigir São Paulo, Rio, tipo 200 quilômetros, 300 quilômetros. Daí quando começava a engrossar o trânsito, eu dava pra ele. E eu não tinha medo de pegar a estrada não, eu era bem confiante. Agora, gente, eu tenho medo de pegar a estrada. Sério, eu tenho medo. Na cidade não tenho medo não, eu vou por todo quanto é lado. Mas não me coloque na BR-116. A BR-116 é o seguinte. Aí lendo esse livro aqui, ele explica que você tem que se autoavaliar para descobrir qual é a causa do medo. Se você consegue descobrir a causa do medo, é mais fácil de tratar, né? Tudo tem jeito, tudo na vida tem jeito. Até a morte, às vezes a morte é o jeito, né? Se você descobre quando surgiu esse medo, como surgiu esse medo, é mais fácil de tratar. No meu caso, ó, eu dirigia tranquilamente na estrada e não tinha problema. Mais uma vez, gente, eu lembro o carro do meu pai era bem novinho e era uma retona, sabe? Lá no fundo eu via um pedacinho assim, dava pra ver, parecia papel. De longe parecia papel, gente. E a burra aqui, ó, não reduziu. Eu tava 100, 120, era decidona, eu tava numa boa. Eu vi aquele negócio que cada vez ia ficando maior. Cada vez que o carro chegava mais perto, ficava cada vez maior. Em vez de reduzir, eu não reduzi, eu achei que era papel. Olha que idiotice. Olha, existe Deus, existe alguma coisa lá em cima que fala assim, não é a hora dela ir, porque ela tem que fazer muitos vídeos pro canal. Sério, gente, sério, cheguei perto, era um paralelepípedo. E eu não podia puxar pro lado, porque a 100 km por hora, se você puxa pro lado, você capota o carro. Se você freasse bruscamente, no carro não ia parar mesmo. Nossa, que situação. Que situação. E o paralelepípedo, ele estava bem perto da faixa, sabe? A faixa amarela. A faixa que divide, né? As duas pistas. Aí o que eu fiz? Eu puxei o máximo que eu pude para a direita, sem sair da pista, né? Porque se tu puxa muito, tu capota. E consegui desviar. Quando chegou pertinho, quase que deu para ouvir o barulhinho da roda tocando o paralelepípedo. Aí meu pai falou assim, por que você não diminuiu? Era o óbvio, eu tinha que ter diminuído lá em cima, tinha que ter diminuído lá de cima, e eu não fiz isso, porque eu achei que era papel. Que idiotice. Quase que eu mato todo mundo no carro, gente. Que situação. Acho que foi um trauma. Não aconteceu nada, graças a Deus, eu consegui passar, sabe? Passei raspando, não chegou a bater no carro nada, sabe? Passei de fininho no paralelepípedo, mas foi um baita do susto. E hoje eu tenho medo de pegar a estrada. E não é assim por obstáculo na rua. Eu sei de casos de aquaplaninagem, que também é bem ruim, né?
Eu tenho maior medão. Quando tá chovendo muito, eu já reduzo. Eu não vou a 80 quando chove muito. Eu tenho muito medo de poça de água. O carro puxa pro lado e deu. Você vai puxar pro outro lado e você foi. Não dá. A aquaplanagem é muito perigoso. Tem que diminuir quando chove. Quando eu vi esse livro lá na livraria, eu falei, tenho 2, 3 horas para esperar o avião, vou comprar. Aí comprei e comecei a ler, sabe? Mas eu não cheguei até o final, e agora eu cheguei até o final. Aqui fala de medo de dirigir na estrada, aqui fala o tratamento pode ser por medicação, quando é muito grave, né? Quando existe muita ansiedade e tal, e psicoterapia. E tem muita gente que, ao se tratar com psicólogo, consegue reduzir muito, às vezes até acabar de vez o medo. Só que assim, o livro é fininho, né? É de uma psicóloga, Neuza Coraça. O livro cita que geralmente as mulheres são mais acometidas por medo de dirigir. Sabe por quê? Porque elas têm todos os afazeres dentro de casa. Tem até um esquema no livro que eu vou colocar aí para vocês verem. E é isso, você tem que dar conta de tudo. E aí chega no momento de dirigir, você tá cansada, você tá com a mente, né? A gente tá sempre pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então a gente, não sei vocês, mas eu prefiro que meu marido dirija. Ainda mais na estrada. Na cidade não, na cidade eu prefiro dirigir, apesar de que o carro é meio grande agora e não consigo estacionamento fácil. E aí eu deixo o carro na garagem, vou a pé porque eu moro perto do centro. Então tem a síndrome do carro na garagem, tem... Nossa, fala de muita coisa, gente, o livro é muito bom. Então se me perguntarem se eu tenho medo de dirigir, tenho sim, tenho sim. Gente, eu tenho que ir a Passo Fundo visitar minha irmã, visitar uma amiga minha que teve 2 menininhas gêmeas e eu vou esse fim de semana. Só que meu marido tem que ver se ele pode me levar, porque se eu tiver que dirigir na estrada, eu prefiro deixar o carro na garagem, pegar o ônibus e vou. Sério. Então eu tenho medo de dirigir sim, porque se eu tivesse confiança, né? Até confio em mim sim, mas eu não confio mais na estrada, porque tá cheio de buraco. Os caminhoneiros meio malucão, né, que correm demais. Eu tenho medo de caminhão. Sério. E de me perder, de entrar errado na rotatória, de atrapalhar o trânsito. Nossa, é muito medo, muito... Esse medo, ele é administrável, sabe? Eu sei que hoje eu sou bem mais segura para pegar o carro e sair, mas se bobear muito vira fobia. Fobia é problemático. Fobia só tratando com medicação, com psicólogo ou psiquiatra, tem vários graus, né? E se você sofre disso, se você sofre de ansiedade, se você tem taquicardia ao entrar num carro, se você começa a suar frio, né? Aí o negócio é mais grave e você tem que procurar ajuda. Por exemplo, se eu tiver que pegar a BR-116 agora, né, Canoas, eu espero o melhor horário para ir, sabe? Não gosto de dirigir naquele inferno do engarrafamento, não. Eu tento evitar ao máximo os engarrafamentos. Eu saio mais cedo para ir para o trabalho, para sair um pouquinho, uns 15 minutos antes do rush, né? Já ajuda bastante. Por exemplo, se eu tiver que ir para a praia, né? Eu não pego a freeway. Eu não pego a freeway em alta temporada. Imagina domingo, aquilo lá ferve para voltar para Porto Alegre. É um horror, um horror. Eu pago para não passar por ali. Sério, por isso que eu não fui ainda para a praia, porque eu dependo do meu marido para dirigir para mim. E eu queria muito soltar o drone. Então meio que eu fico meio amarrada, né? Por causa do medo de dirigir. Mas se você também tem medo, lembre-se que você não está sozinha. Tem muita gente com medo. O meu filho, por exemplo, ele recém tirou a carteira dele, né? Ele já completou 1 ano, agora ele está com a definitiva. Só que naquele 1 ano, ele não queria pegar o carro. Gente, mas você que tirou a carteira recentemente, que você tem a provisória, como é que você vai ter prática? Como é que você vai ter aquela segurança se você não pega o carro? Você tem que pegar. De preferência, gente, coloque o carro no seguro. Daí você já tem aquele alívio, porque ninguém é livre de acontecer alguma coisa, né? Pode ser pessoas altamente experientes, pode ser pessoas novatas. O risco ocorre para todo mundo, mas vamos prevenir. Por isso que o meu carro está sempre no seguro, então eu saio com mais confiança. Eu tenho medo, gente,
Eu tenho medo não de bater, porque danos materiais é de menos. Eu tenho medo de lesões mais graves, né? De atropelar uma criança, por exemplo, de matar alguém no trânsito. Esse é o meu maior medo. Eu morro de medo disso. Mas eu sei que eu vou tomar todo o cuidado possível. Eu não saio com sono. Eu não saio no horário do pique. Tento evitar ao máximo, né? Se tá chovendo horrores, eu espero melhorar. Porque não dá, né? É arriscado. Agora imagina você, se você tá viajando, você tá na estrada, daqui a pouco é aquele toró danado. Quantas e quantas vezes, né? Inclusive tem até, vou deixar linkado aqui, a nossa viagem ao Uruguai ano passado foi abaixo de chuva. Aí a gente não ia fazer a volta e voltar. Tava chovendo só no Brasil, lá no Uruguai não tava não. Então é só ir com cautela, né? E aí meu marido dirigiu, eu dirigi um pedaço. Vou botar aí pra vocês verem. Dirigi um pedaço, eu dirigi uns 100 km só, pouquinho, mas ajudei. Então, e é assim, aos pouquinhos que a gente vai se soltando, acabando com aquele medo. Uma coisa legal que hoje existe, que no passado não existia, gente, é o GPS. Sério. Porque o medo de se perder não tem mais. Coloca aqui no GPS. Você quer ir, sei lá, você quer ir para Santa Catarina, você quer ir para Torres. Coloca lá o teu destino final no GPS, que ele te dá todas as coordenadas. Vai te dar ou mais rápido, né? O caminho mais rápido, ou o caminho melhor, porque nem sempre o melhor é o mais rápido, né? E aí você escolhe. E o bom seria, gente, se tivesse um satélite dizendo o fluxo, como é que tá o fluxo dos carros, para você evitar o engarrafamento. Você pode evitar, por que você vai, né, se enfiar no engarrafamento? Então eu sei que, ó, dependendo do horário do pico, tipo 7 horas da noite, se você não consegue ir até São Leopoldo, tranca tudo lá, porque lá tá muito pequena a bifurcação para entrar para a cidade. Então acumula muito carro ali. E ali o trânsito fica um caos. Canoas já melhorou um pouquinho, porque agora tem a rodovia do Parque. Eu tenho até várias postagens, né, de vídeo que eu coloquei da rodovia do Parque. Que logo que ela foi inaugurada, gente, quando eu voltei da Disney em 2014, que ela foi inaugurada, já tem 4 anos. E tá sempre cheio, mas é melhor ir por ali do que pegar a BR-116, porque pelo menos você passa de Canoas, né? Porque Canoas sempre foi bem tumultuado. Eu tento evitar ao máximo a BR-116. Mas eu dirijo na cidade, sim. Na cidade é só se cuidar com os loucos, né? Louco tem por tudo, não adianta. E assim, ó, uma coisa que eu gostei do livro, que ele fala o seguinte, que o medo, que todo mundo tem, né? Um pouquinho de medo, receio, alguma coisa tem, não é possível. E os homens também têm medo, sabe? São minoria, mas tem. Alguns têm e tem vergonha de admitir. Mas é normal, gente, normal. Medo de sequestro relâmpago, medo de se perder, medo de... são vários tipos de medo, sabe? Então, medo de viaduto, medo de túnel, eu tenho medo de estrada. Eu tenho medo de caminhão na estrada, medo de ultrapassar caminhão. Parece que a roda fica... Se tu olhar pra roda do caminhão, gente, não faça nunca isso. Na hora que tu tá ultrapassando, jamais olhe para a roda do caminhão. Ele tá te chamando, tá puxando. Quando tu vê, tu tá com o carro enfiado lá na roda do caminhão. Nunca tive acidente grave com isso, sabe? Nunca tive acidente com caminhão. Mas tem que cuidar, porque eu era a louca que a roda vai te chamando, tipo... como é que fala? Tipo hipnose, sei lá. Bom, segundo o livro, gente, uma coisa que eu gostei que fala que o medo nos faz bons motoristas, pois nos torna mais prudentes, a gente toma mais cuidado, né? E outra coisa, você viajar com segurança, você entrar no carro e se sentir seguro. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se vocês gostaram, deixa o like. Quem for novo no canal, corre e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.